Quem tá Oi, falando? é a Fabiane. Professor, o senhor estava comentando, né, a respeito da vacinação, É. e hoje eu e alguns amigos médicos, né, nós estávamos conversando, Uhum. e a intenção, na verdade, do governo seria fazer igual a vacina da gripe, ser anual para gente. A tendência é assim mesmo. É, vejam, vamos fazer comentário dentro da visão constitucional, sem partido A ou partido B. A gente está. Isso é uma desgraça muito grande que nós estamos passando. Essa pandemia é muito séria e essa doença é muito terrível, tanto que matou muita gente. Todos nós aqui devemos ter um parente ou um conhecido que morreu com essa doença. E acredito muito que você falou, meus primos, eu tenho 3 primos médicos, os 3 irmãos. Eu sou formado na UFRJ, minha primeira graduação na área biomédica. Eu fiz um curso muito forte de educação física na UFRJ, onde eu estudava de 7h30 da manhã às 5 e fiquei 2 anos no hospital universitário. Estudei muito lá. E eu pude sair do país, fiz cursos fora, fisiologia, etc. Tenho alguma noção, não sou um médico, mas, né, mas tenho bastante noção, porque trabalhei com treinamento de alto rendimento, da questão do que nós estamos passando. Tanto que os países sérios, né, mesmo países desenvolvidos, eles estão. Para você entrar, por exemplo, você tem que estar vacinado. Quem é flamenguista e quiser torcer pelo Flamengo no Uruguai agora, o Palmeiras vai ter que estar vacinado. Entendeu? É uma questão de saúde pública. Está fugindo isso. E, se não me engano, nós tivemos esse problema há uns 70, 80 anos, quando houve uma doença e um sanitarista, Oswaldo Cruz, se não me engano, Foi a gripe espanhola, professor. ele obrigou a vacinação de todo mundo. E foi a mesma celeuma que está hoje. Lá atrás não tinha Lula nem Bolsonaro, né? Só para fechar essa questão. A questão é ciência mesmo, né? Mas, ouve, sempre vai ter polêmica, entendeu? Mas quem trabalha na área médica sabe o que está passando. Já deu uma melhorada, né? As UTIs já estão mais vazias, que meus primos falaram, né? Está havendo menos mortes, mas o negócio ainda está estranho. Vamos lá? Gente, eu tenho 2 princípios tributários para acabar. Princípios tributários esses muito importantes. E depois eu vou entrar em obrigação tributária. Eu já deixei esse material de obrigação tributária com vocês. Tá lá material novo. Vocês já viram que tem material novo? Boa noite, professor. Vi sim. Paulo Aí, Clécio. quem está falando que eu tô tentando. Luana, professor. Oi, Luana. Você está no trânsito ou está em Campo Grande? Hoje eu estou em casa. Semana eu fiquei em home office, graças a Deus. Que bom. O meu computador está travando aqui para eu tentar apresentar os slides. Talvez eu tenha que sair da aula e voltar de novo. Ele acabou de travar. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Só que ele travou aqui o que eu quero fazer. Eu estou querendo. Ó, a tela ficou branca. Eu vou fechar e vou entrar de novo, tá? Tá dando problema aqui. Senão eu não vou conseguir compartilhar a tela. Compartilhou, professor? Compartilhou? Ah, que beleza. Sim. Eu ia sair e entrar de novo. Tá bom? Só que o meu. Só que o meu. O que saiu foi o meu. Eu sei que eu tô logado, mas o meu Teams saiu. Tentando abrir ele de novo. Eu não sei como. Meu Teams fechou e eu tô logado. Como é que isso pode, eu não sei. Eu não minimizei, não. Valentim. Para recomeçar. Valentim. Oi. Depois você pode confirmar se já recebeu o trabalho do meu grupo, do TED? O TED, por Você favor? postou no Google Classroom. Sim.
Mas não é o momento de postar, não. Você está violando uma das regras. Ué, gente. Mas Vê lá, aí, vê lá a data. extemporaneamente, antes, não causa prejuízo, não, professor. Pacta sunt servanda. Já ouviu isso? Já, é o pacto entre as partes. O contrato obriga as partes. Mas aí o que acontece? Se tiver algum problema na minha internet e eu ficar prejudicada de te entregar, vai me prejudicar. Eu Então, sei, mas aí você vai ter o dia inteiro para postar. Você não precisa postar no último minuto do dia da prova. Tá, deixa lá, é bom que eu já vou corrigindo. tá. Ixi, não foi só ela que entregou, não. Nós também, nosso grupo já Tô entregou. brincando com você, rapaz. Pô, vocês. Ih, rapaz, ia matar os paulistas do coração, hein, ô Pimentel. Professora, que nós somos organizados, né, professor? Bons alunos, inclusive já vem pleitear até um pontinho a mais, tendo em vista essa efetividade que a gente teve de postar logo para adiantar a vida do professor, né? É Essa boa ideia, boa eficiência dos ideia. grupos aí que postaram, vem até pleitear um meio ponto a mais aqui para gente, né? Boa ideia, boa ideia. Até o judiciário aceita agora, professor. Antigamente dava intempestivo, agora aceita. Já pode dar meio pontinho para os grupos aí, hein, professor? Olha o carinho, hein? Olha o amor no coração. Uma sexta-feira chuvosa, a gente com o senhor. O professor congelou, cara. Travou, hein? Travou lá, Luana. Ele botou o banner dele lá para dar aula hoje. Ele colocou a foto dele. Só porque tu pediu ponto, Luana. Não pode pedir ponto, não. Gente, vamos pedir ponto, gente. Quem entregou aí, vamos embora. Estratégia. Luana só tá na aula. Para não dar o meio Luana ponto. só tá na aula porque é sexta-feira chuvosa. Tivesse o tempo bom, ela tava na farra. E eu tô sextando. Ah, garota. Ela não abriu nem a câmera, deve estar com gelo na mão, cara. Olha lá, falei certo, é certo. Ô, Luana, mas referente ao que tu falou da entrega. O professor voltou, gente. Acabou o recreio. Acabou, rapaz. Eu tô passando sufoco aqui. Meu computador tá travando toda hora. Esconde a garrafa, Luana. Meu computador não tem memória, não. Tem vaga lembrança. Isso. Tá bom. Vamos ver como é que vai ficar agora. Jesus. Vocês conseguem ver a tela aí? Seletividade? Perfeitamente, Sim. professor. Tá bom, vamos lá. Sim, professor. Então, aula de princípios tributários, nós vamos acabar 2 princípios tributários muito importantes. O princípio da seletividade e o princípio da não cumulatividade. Depois nós vamos entrar um pouco na aula de obrigação tributária. Deixei o material para vocês. Hoje eu terei... Como vocês têm um feriadão, eu vou dar uma aula mais curtinha. Nós estamos absolutamente em dia com a matéria, tá? O conteúdo está absolutamente em dia. Meus filhotes do Rio de Janeiro, para o período que vem, não sei se vamos ter aula presencial, penso que já, né? Então eu tô me remoendo aqui porque eu não sei se eu vou ter a honra de continuar com meus amigos de São Paulo. Mas vamos ver. Então, professor. O futuro a Deus pertence. Vamos lá. Princípio da seletividade. É a Daniela que está falando aí? Não, professor, é Elisandra. Elisandra. Vamos lá, Elisandra. Se você fosse dosar a carga tributária, Elisandra, aplique a alíquota de ICMS. Por exemplo, você vai dosar ela de 0 a 30. Aplica a alíquota de ICMS para o remédio, aplica a alíquota de ICMS para o cigarro. Quanto você daria de ICMS para o remédio e para o cigarro? Vixe, Qualquer valor de 0 a 30 para o remédio, qualquer valor de 0 a 30 para o cigarro. A tributação. Cigarro, a tributação? 30 para o cigarro. Eu acho que eu daria mais para o cigarro e menos para o remédio. Por que você usou essa visão?
Ai, professor, pela necessidade. Pela essencialidade. Você acabou de falar do princípio da seletividade. É. Você dosa a carga tributária de acordo com a essencialidade do produto. Uhum. Produtos essenciais, carga tributária baixa ou zero. Produtos supérfluos, carga tributária alta. Isso é o princípio da seletividade. Muita atenção, que a princípio, desculpa a redundância, a princípio, esse princípio foi direcionado para o ICMS e para o IPI. Tá? E olha que interessante. O IPI será seletivo. A Constituição aponta que, de maneira obrigatória, para o IPI deverá ser aplicada a seletividade. E vem, quando ela fala do ICMS, ela fala: o ICMS poderá ser seletivo. É facultado ao Estado aplicar ou não o princípio da seletividade no que tange ICMS. E olha que interessante, caiu num dos primeiros exames de ordem que eu me lembre. Com relação ao princípio da seletividade, assinale a opção correta. Na letra A, o ICMS será seletivo. E você marcava como certo e dançava mais do que bode em canoa. Porque, lembrem-se, a seletividade para o IPI é obrigatória. Para o ICMS, ela é facultativa. O que é a seletividade mesmo, professor? É eu aplicar uma carga tributária mais baixa para produtos essenciais, remédio, comida. Por exemplo, os produtos da cesta básica têm uma alíquota muito zerada, basicamente, quase todos os produtos. Feijão, arroz e por aí vai. Agora, produto mais superior, requeijão, vamos tomar refrigerante, cigarro, bebida, uma alíquota mais alta. Essa é a aplicação do princípio da seletividade. Tudo bem até aqui, doutores? Sim, professor. Posso continuar? Alguém? Olha só, Pode sim, professor. Eu preciso que vocês falem, porque eu não estou vendo chat, eu não estou vendo nada. Eu estou sem... O meu tiro não está abrindo para mim. Vamos ver teu. Só a Luana que levantou a mão só. Tá. Agora, fala, Luana. Não, foi um equívoco aqui que eu cometi. Eu ia fazer uma pergunta besta, mas aí eu li aqui e já sanei minha dúvida. Luana, tu sabia que eu gosto de brincar? Por favor, é uma brincadeira, né? Existe um jogador de futebol chamado Dadá Maravilha. Ele é da época que eu era garoto. E ele falava: não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. E no tempo que futebol era futebol, né, doutor? Não existe pergunta besta. Besta é quem não pergunta. Faz a pergunta, Pimentel. Não, professor, não tem mais necessidade não, porque eu li na Constituição. Poxa, é autodidata, hein? Parabéns. Parabéns. Podemos seguir? Tudo bem? Sim, professor. Sim. Adélia, Alex, Almir Saraiva, Anderson Oliveira, Bruna Luz, Caio Conte, que é o Conte, Caio Janine, Camila Sanches, Cláudio Rosa, Cristiano, Edson, Eduardo, Edson. Estou dando boa noite para vocês. Fabiane, Germano, Boa noite, então. Boa, professor. Tamo junto. Não quero esquecer nenhum, não, para não ficar com ciúme aí. Professor, deixa eu te perguntar. Boa noite, professor. Acabou que o senhor ficou travado aí, o nosso meio ponto não fluiu a nossa conversa. Oi? O senhor travou aí, o senhor travou e estava conversando sobre o assunto de extrema relevância. O quê? Meio pontinho aí, para quem já se adiantou. Acabou que isso não ficou eu estou pensando em tirar meio ponto porque descumpriram o contrato, mas eu vou considerar e não vou tirar o meio ponto, viu, Pimentel? Ah, que isso! Chouriço! Ah, não! Eu vou tolerar essa apresentação antecipada, não vou tirar ponto, tá? Sobre isso.
Tô brincando, gente. Quem quiser já entregar, pode entregar a parte do que eu botei lá no regulamento do trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Preste atenção que esse princípio agora é muito importante. E nós estamos vendo, por exemplo, no PIS, como o PIS acontecia plurifásico. O que é um tributo plurifásico? A gente vê isso muito no ICMS, no IPI, e via isso muito no PIS. É um tributo que incide várias vezes, até uma última vez. Por exemplo, eu vou comprar uma bicicleta. Vamos ver como é que vai incidir nessa cadeia o ICMS. Por exemplo, a bicicleta foi fabricada em São Paulo pela Caloi. Ó, a Caloi vende para o revendedor, ICMS. O revendedor vende para a Centauro, ICMS. Da Centauro eu fui lá e comprei ICMS. Cada etapa dessa venda há a tributação. O ideal é que a gente diminua a etapa. Por exemplo, o ideal seria que a fábrica já vendesse direto para o consumidor final, eu só teria uma fase de ICMS. Mas preste atenção, olha só, vamos fabricar a bicicleta. Comprei uma barra de ferro, ICMS. A tinta, ICMS. Cada situação da bicicleta, que eu vou incorporando a bicicleta, ICMS. Mas lembre-se da fábrica. Ela fabrica a bicicleta e está vendendo. Quando vendo ICMS, eu vou me contabilizar, porque ali está incidindo ICMS. Sempre na venda, incide ICMS. A fábrica vendeu para a Centauro, ICMS. A Centauro vendeu para o consumidor final, ICMS. Olha, eu tenho dupla incidência de ICMS. Tanto que ICMS e IPI, eles são conhecidos no exterior, aqui na América do Sul, como imposto sobre o valor agregado. Nós temos na Argentina, no Paraguai, e na França ele chamava taxe sur le valeur agrégué. É tributo sobre o valor agregado. É isso que eu vou tentar explicar de não cumulatividade. Vamos lembrar, o ICMS ele pode ter uma cadeia de incidência muito grande. O produtor, a indústria vendeu para o representante, ICMS. O representante vendeu para uma distribuidora, ICMS. A distribuidora vendeu para uma loja, ICMS. A loja vendeu para o consumidor final, ICMS. Ou seja, até esse produto chegar ao consumidor final, já houve várias operações de circulação de mercadoria. E em cada operação dessa, ela é contabilizada. Professor, então, esse percentual do ICMS, desculpa, esse percentual do ICMS ele pode variar de acordo com o comprador da mercadoria? Isso, está bem profunda a colocação, né? O ICMS, na verdade, pode variar de acordo com o produto. Tem produtos, como a gente falou, até da seletividade, né, que tem alíquotas maiores, alíquotas menores. Tá? Eu não posso aplicar alíquotas menores de acordo com a pessoa. Eu posso aplicar, por exemplo, isenção. Por exemplo, deficiente físico que vai comprar um carro para ele utilizar para dirigir, ele tem isenção de ICMS. Então, na operação de venda, que é direta, é da fábrica para o consumidor final, no caso do portador de deficiência física, não incide o ICMS, é retirado. Então, é bem interessante. Assim, é um direito que ninguém quer ter. Ninguém quer ter um direito de comprar o carro com isenção de ICMS, porque você está numa condição que precisou comprar o carro. Ou seja, você é um deficiente. Eu operei a coluna cervical. Eu tenho 2 próteses na minha coluna cervical, entre as vértebras C4 e C5, C5 e C6, cervical 4 e 5 e cervical 5 e 6. Eu fiz uma artrodese e eu perdi o movimento da coluna. Eu perdi de 15% a 20% do meu movimento. Para efeitos legais, eu sou considerado deficiente. Eu tenho direito a comprar um carro, tenho que tirar uma carteira como deficiente, tenho direito a comprar o carro. Mas nesse caso que eu estou falando é isenção. Em condições normais, numa operação, vamos lá, o velocípede, o Conte tem a fábrica de velocípede. Ele vende o velocípede para um revendedor no Rio de Janeiro, ICMS. Esse revendedor do Rio de Janeiro
vendeu para a loja da Pimentel. Vamos lá, Pimentel Bicicletas, Velocípede, ICMS. E a Pimentel vendeu para mim, que comprei para minha filhinha, ICMS. Foquem agora na Pimentel. A Pimentel é a loja de velocípede. Vamos lá. Então, vamos lá. Princípio da não cumulatividade. O que a Constituição fala? Que eu vou aplicar o IPI e ICMS, mas também você fazia na PIS, né? Só que o PIS agora é unifásico, compensando-se que o for devido na operação 2, vou explicar já o que é isso, como montante cobrado na operação 1. Vamos lá. A Pimentel, quando ela comprou o velocípede do Conte, loja Pimentel de velocípede, ela comprou o velocípede a R$100. Vamos imaginar uma alíquota de 10%, o que daria R$10 de ICMS embutido nessa operação. Aí a Pimentel, quando comprou o velocípede, vou anotar lá R$10 no livro contábil dela. Só que a Pimentel, ela é comerciante, ela vive vendendo produtos, mercadorias. Se ela comprou a 100, ela vai revender por um valor maior que 100. Imaginem que ela revendeu a 180. Ela tem a recolher uma alíquota de 10%, R$18. Mas o que é o princípio da não cumulatividade? É o princípio que impede que imposto incida em cima de imposto. Ela, Pimentel, quando se fala que ela vai ter que recolher R$18 de ICMS, vamos lembrar dos R$10 que ela já pagou de ICMS quando ela comprou o produto. Então, eu diminuo esses 18 dos R$10 que ela já pagou. Na verdade, ela só vai recolher a diferença, os R$8. Tudo bem até aqui, doutores? Vocês acompanharam? Não entendi. Professor. Oi. Professor. Oi. É a Daniela. Deixa eu falar. Boa noite. Então, a gente paga esse SMS, a gente paga em tudo e paga, assim, literalmente, é exorbitante para uma coisa. Pois é. Tá certo. Vamos lá, exatamente. A gente, quando começa a entender tributário, começa a ficar muito chateado com o governo. Vamos lá, eu vou explicar de novo. Pimentel, você é a dona de loja Bicicletas Pimentel. Eu estou confundindo. Bicicletas Pimentel Limitada. E você compra de um fabricante lá de São Paulo chamado Conte, nosso amigo aí. Ele te vendeu a bicicleta a R$100. Esquece da alíquota interestadual nesse momento. Bom, se temos 10% de ICMS na venda de bicicleta, se você pagou 100, tá... Só um minutinho, por favor. Eu estou dando... As abençoadas chegaram aqui em casa. Vamos lá. Então, de novo, Pimentel. Você comprou por R$100 a bicicleta do Conte para revender, é claro. R$100. E que gerou R$10 de ICMS nessa operação. 10% de 100 lá, R$10. E você se acredita desses R$10. Você bota no seu livro contábil os R$10 do ladinho esquerdo. Você comprou a bicicleta e vai revender a bicicleta. Você comprou por 100, não vai revender por 100, senão você não tem lucro nenhum. Você tem que contar o que você gasta de energia, gasta com empregado, gasta com tributos. Ou seja, você tem que ter uma margem de lucro ainda, você não vai vender nunca por 100, que é o preço que você comprou. Vamos imaginar que você vai revender a bicicleta por 180. Mas lembra que tem, quando a gente vende, há uma alíquota de ICMS, 10%, então, o que daria R$18, está em vermelho aí na tela, para você recolher, Pimentel. Só que o princípio da não cumulatividade é você abater da operação da sua revenda, os R$18, o ICMS que você pagou na operação 1 quando você comprou a bicicleta. Abater aqueles R$10. 18 menos 10, R$8. Por isso que você só vai recolher mais R$8 de ICMS. Tudo bem até aqui? Sim, e o consumidor final? Eu comprei de você a bicicleta. Ó, Maria veio dar boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que linda. Doutor, linda. Ai, Jesus. Vamos lá.
Você, Pimentel, revendeu a bicicleta por 180, o que gerou mais R$18 de ICMS, porque essa é outra operação de circulação de mercadoria. A primeira operação foi a venda do Conte para você. Quem recolhe o ICMS é o Conte, só que ele embutiu no preço da mercadoria. Você acabou pagando lá R$10 de ICMS. Você vai e se acredita esses R$10. Na revenda, quando você, Pimentel, está vendendo a bicicleta para mim, você me vendeu a bicicleta a 180. A 10% de ICMS, que já está embutido lá no preço, você tem que recolher 18. O que é a não cumulatividade? Se você tem que recolher 18, você concorda que o ICMS seria 10% de 180? R$18? Ou seja, você estaria pagando o ICMS sobre o ICMS que você já pagou na operação que você comprou a mercadoria. Então, você pode abater na operação 2, que é a operação de revenda, o ICMS, ou venda, não queira não entender, o ICMS que você pagou quando você comprou a bicicleta para sua loja, para depois revender. Você tem a pagar 18, quando você comprou, você já pagou 10, 18 menos 10, 8. Então, olha só como é que os países estrangeiros facilitam a nossa vida. Lembra o nome que eu falei que é dado no Paraguai, no Uruguai, aqui na Argentina e na França, por exemplo? É imposto sobre o valor agregado. Pimentel, você comprou a bicicleta por 100. Você está revendendo a 180. Quantos reais você agregou ao valor? R$80. 10% de R$80? 8. 8. Pois é, exatamente, filha. Só que se eu for direto sobre a aplicação dos 10%, sobre o que você agregou, eu não consigo explicar a não cumulatividade, entendeu? É justamente para não incidir imposto em cima de imposto. Isso se chama efeito cascata. Tudo bem? Tudo Professor, bem. boa Você noite. colocou o número 100 para ficar mais fácil o entendimento, né? Quem está perguntando aí? Professor, Matheus, boa noite. Boa noite. Professor, me perdi um pouco, assim, é o comprador ou o vendedor que está pagando? Presta atenção. Quem vende, tá? Que vai recolher para o Estado ICMS. Quem vende. Uhum. Só que vamos lá, olha para Pimentel. Quem vendeu bicicleta para ela foi o Conte. Quem recolheu os R$10 ICMS foi o Conte. Mas não veio embutido na nota fiscal da Pimentel? Sim ou não? Sim. Ela tem o direito, daí porque você tem que guardar as notas fiscais de entrada e saída de mercadoria. Isso a gente está chamando de entrada de mercadoria, operação 1. Ela tem o direito de se creditar desses R$10. Ela vai revender a bicicleta por 180, emitiu a nota. E essa nota gerou mais R$18 de ICMS. Ela bota lá na planilha dela, a débito, 18. Bom, ela tem a recolher 18, mas ela na operação, quando ela comprou, embutido na nota fiscal, não pagou 10. Onde o Cláudio, na verdade, que recolheu para o Estado, mas ela que sofreu a consequência da tributação. Então, a não cumulatividade é a possibilidade de eu abater da operação 2 o ICMS que eu paguei na operação 1. Mas ela também pode embutir o ICMS que ela tem que recolher para o consumidor final, não pode? Sim, sempre é feito isso. E ela embutiu. Veja lá, ela quando me vendeu a bicicleta a 180, não falei que está embutido os R$18 de ICMS na nota? Só que ela vai ter que recolher mais 18. Se ela embutiu na nota, está lá destacada na nota, R$18 de ICMS. Ela vai ter que recolher 18? Não. Ela pode abater desses 18 o ICMS que foi gerado na nota fiscal dela quando ela comprou. Essa operação, inclusive, quem tinha que recolher era o Conte. Tudo bem? Acompanhou? Sim, essa diferença a pagar de R$8
É ela que vai pagar, então. É ela que vai recolher, está em vermelhinho. Mas por que ela só vai recolher 8 e não 18? Por causa da não cumulatividade. A bater da operação 2, o que ela pagou de ICMS na operação 1. Na operação ela não era contribuinte, mas pagou ICMS. Na operação 2, ela é o contribuinte. Gerou ICMS, só que ela pode abater o ICMS que ela pagou não sendo contribuinte, que foi na operação 1. Tudo bem? Na verdade, professor, quem paga é o consumidor final, ele só recolhe. Exato, mas quem recolhe aos cofres do Estado não é o consumidor final. É a empresa. Tudo bem? Podemos seguir? Boa noite, professor. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. O senhor falou antes se uma pessoa deficiente tinha direito de um desconto num carro. Isenção de ICMS. Isso. E eu posso usar, se eu fosse deficiente, eu posso usar em qualquer coisa? Não. Se eu fosse dona de uma loja de bicicleta, eu posso usar isso também? Não, vamos devagar. Isenção é o que eu falei. Eu não sei se eu vou estar com vocês período que vem, com São Paulo. Você é do Rio ou São Paulo? Do Rio. Tá bom. Se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo junto no período que vem. Isenção é matéria de tributário 2. O que é isenção? Quando eu expliquei imunidade, eu falei sobre isenção. Isenção é uma situação que a Constituição permite a tributação, só que uma lei do ente tributante, uma lei específica, ela exclui da incidência a tributação. Então, o deficiente físico que dirige, que tem que tirar uma carteira especial, ele tem direito a comprar carro com isenção de ICMS. Na verdade, isenção de ICMS e IPI. O carro dele sai com valor mais em conta. Mas, como eu falei, é o tipo de isenção que ninguém quer ter. Por quê? Para você ter essa isenção é porque você é deficiente. Né? Mas é isso. Isenção é uma exclusão, é uma dispensa legal do pagamento do tributo. Ela depende de lei específica autorizativa. Pergunta mais? Mais pergunta? Podemos seguir? Segue o baile, professor. Oi? Vamos lá, então. Segue o baile. Vamos lá. Vamos para o outro pedacinho agora. Vamos falar de obrigação tributária. Por favor, artigo 113 e seguinte do Código Tributário Nacional. Vou dar um minuto para vocês abrirem o código de vocês aí. Estou dando um minutinho aí. Professor, boa noite. O senhor pode repetir aí? Artigo 113 e seguinte do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Obrigação tributária. Primeiro, antes de falar em obrigação tributária, nós vamos lembrar um pouquinho do que vocês aprenderam lá no subdireito, no direito civil, sobre principal e acessório. O que vocês aprenderam sobre principal e acessório lá no direito civil? Que o acessório segue a sorte do principal. Se extinguir o principal, o acessório vai junto. Será que isso acontece no direito tributário? Não, tributário não. Lá é entre iguais. O tributário é o Estado forçando na cabeça do povo. É o ramo do direito que faz a gente ficar de cabelo em pé. Mesmo quem não tem cabelo, fica de cabelo em pé. Desse jeito. Meu sonho, ser o Estado. Vamos lá. Então, obrigação tributária. O conceito que nos dá
Hugo de Brito Machado. É a relação jurídica em virtude da qual o particular, sujeito passivo, tem o dever de prestar dinheiro ao Estado, sujeito ativo. E quando eu falo em prestar dinheiro ao Estado, eu estou falando da obrigação principal. Aí continua. Ou de fazer, não fazer ou tolerar algo no interesse da arrecadação. Preste atenção. Fazer, não fazer ou tolerar não é prestar dinheiro, não é pagar. São obrigações diferentes. Obrigação de fazer, não fazer ou tolerar. Obrigações acessórias. Já vamos falar sobre elas. No interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. E o Estado tem o direito de constituir quanto particular um crédito. Muito bem. Obrigação tributária principal. Quem pode ler para a gente o artigo 113, parágrafo 1º? Caput, parágrafo 1º. Está na mão. Artigo 113. A obrigação tributária é principal ou acessória? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Muito bem. Então, como o próprio artigo, o parágrafo 1º falou, a obrigação tributária principal, ela surge quando ocorre o fato gerador. Olha só, o Conde comprou um carro. Surgiu ali a obrigação tributária em relação ao IPVA. Ele vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde o IPVA. Qual é o interesse da obrigação tributária principal? Que surge com a decorrência do fato gerador. Ela tem por objeto, qual é o objetivo, né? É o pagamento do tributo ou penalidade. Então, como é pagar tributo ou penalidade, nós estamos falando de obrigação tributária principal, obrigação de dar. Pagar tributo ou pagar penalidade. Obrigações acessórias. Parágrafo 2º. Manso. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Vamos lá. Prestação positiva, jogando para o direito civil, é uma obrigação de fazer. Prestação negativa é uma obrigação de não fazer. E a doutrina acresce a obrigação de tolerar. Vamos lá, vamos ver isso na prática. O que é uma obrigação tributária de fazer? Emissão de notas fiscais. Eu sou obrigado a emitir notas fiscais. Lembra que eu falei agora do livro contábil? Eu sou obrigado a escriturar o meu livro contábil. Eu sou obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Obrigação acessória de não fazer. Eu não posso rasurar meu livro contábil. O que a fiscalização vai achar que eu estou fazendo se rasuro o livro contábil? E a obrigação acessória de tolerar. Se bater a fiscalização, eu só tenho que permitir que o fiscal fiscalize. É direito do fiscal fiscalizar e dever nosso permitir que ele fiscalize. Então, separa bem, eu tenho a obrigação principal, que é pagar o tributo, e eu tenho as obrigações acessórias que elas refletem na fiscalização, no interesse da fiscalização. O cara, quando vende, tem que emitir nota fiscal, para eu saber se ele vendeu, quanto ele vendeu. Ele não pode rasurar um livro contábil, ele tem que declarar, fazer declaração de imposto de renda, tem que declarar uma loja, tem que declarar quantos funcionários ela tem, e por aí vai. Ou seja, são obrigações acessórias no interesse da fiscalização. Parágrafo 3º, lê para a gente. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária. Olha lá que eu botei na observação. A inobservância da obrigação acessória, que é emitir nota fiscal, o cara não emitiu nota fiscal, foi pego. Converte em obrigação principal. Se ele foi pego, o que era uma obrigação
acessória de fazer a remissão de nota fiscal, ele acaba sendo multado por causa daquilo. É convertido numa obrigação principal pela inobservância da obrigação acessória. Se eu não praticar a obrigação acessória, eu vou ser multado. Eu vou transformar aquela obrigação acessória não respeitada em uma obrigação principal, que é a obrigação de dar. Acompanharam até aqui, doutores? Doutores, vocês estão me ouvindo? Sim, realmente. Até aqui tá tranquilo. Vamos lá. Sim, então, preste atenção. O que vocês me falaram no direito? Oi? Estamos ouvindo aqui. O que vocês me falaram que aprenderam no direito civil? Que o acessório... Se extingue se a principal for cumprida. Que o acessório o quê? Se extingue com a principal. Não, o acessório segue o principal. Não, isso no tributário? Não, no civil. O que você aprendeu no civil? Ela segue a principal. Se a principal o acessório segue a principal. Isso, eu trago os institutos do direito civil e levo para o direito tributário. Só que olha só, a igreja, ela tem que pagar imposto de renda? Não, mas declara. Então, não existe a obrigação principal, mas existe a acessória. O acessório, nesse caso, está seguindo o principal? Hein, doutor? No tributário não, professor. Pois é, doutor. O tributário complica a nossa vida na hora de pensar, né? O tributário complica a nossa vida na hora de pensar. Pau, pedra é pedra. Difícil penal e civil, que tem muita vertente. Vamos lá. Então, tudo bem até aqui? Posso seguir? Vamos lembrar que o descumprimento de obrigação acessória, se eu não emitir uma nota fiscal, multa. Ou seja, é uma obrigação acessória, se transformou em obrigação principal, que é a obrigação de pagar. Se eu rasurar o livro contábil, multa. Era uma obrigação acessória, virou obrigação principal, que é a obrigação de pagar. Se eu não deixei o fiscal de renda fiscalizar, era uma obrigação acessória. Se transformou em principal. Imagina só. Fiscal de renda vai fiscalizar o estabelecimento de Joãozinho. Aí Joãozinho já chega nervoso. Aqui não entra fiscal ladrão. Primeira ilicitude. Segundo, fala para os funcionários, não deixa ele entrar, embaraça a fiscalização. Terceiro, você acha que o fiscal de renda vai ligar para o que ele está fazendo? Bom, ele vende geladeira. Naquela loja dele, no estoque, caberiam 30 geladeiras. O fiscal de renda que foi ali e verificou que havia um estoque de 500 geladeiras. Adivinha quem tem que provar que não tinha 500, que só tinha 30 geladeiras? Adivinha, doutores? Contribuinte, né? O contribuinte. Ele já foi multado por descumprimento de obrigação acessória, tolerar, sem prejuízo do criminal. Estou falando de tributário. Pior, ele vai expor toda a loja dele. Quando o fiscal fala que tinha 500, ele vai ter que provar que tinha 30 só, ele vai ter que expor todas as notas fiscais, todo o fornecedor dele, etc, etc, etc. Para se poder se defender. Então, de fato, é melhor tolerar a fiscalização, hein, doutor? Relaxa e ou deixa suportar, o fiscal. né, professor? Oi? Ou suportar, né? Fazer o quê? Suportar, é. A gente fala tolerar, suportar, permitir, tá? Isso que acontece. O que é essa coisa, então, chamada fato gerador que o professor tanto fala, né? Porque a gente leu lá no caput do artigo 113, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador. Fato que gera a tributação. O que é esse fato gerador? Olha o que o Ricardo Lobo Torres conceitua fato gerador. É a circunstância da vida representada por um fato
ato ou situação jurídica que, definida em lei, dá nascimento à obrigação tributária. Olha lá. Nós vamos tirar um fato, um ato, uma situação jurídica e colocar na lei. E aquilo virou um tributo, um fato, o evento, a morte. Tirar o fato morte, o decúgio. Tiraram daquele fato morte, criaram um tributo, entendeu? E transmissão causa mortes. Um ato jurídico, a compra e venda de imóvel, se retira dali e nós temos ITBI. Finalizando uma situação jurídica. Eu sou proprietário de um imóvel. Ah, é você? Então vamos colocar ali, ó. Proprietário de imóvel em área urbana, fato gerador do IPTU. É assim que se cria o tributo. Eu tiro um fato, um ato, uma situação jurídica e coloco na lei. Aí agora é um fato gerador de um tributo. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Então, um fato é uma circunstância da vida, é isso? Pode ser um fato, um ato ou uma situação jurídica. Tá bom? Como ele fala, é uma circunstância da vida, que pode ser um fato, um ato ou uma situação jurídica. Ah, entendi. Obrigada, professor. Eu tirei, coloquei na lei, aquilo ali agora é fato gerador de um tributo. Eu acho que você está agora, porque não dá não. É muito imposto. Pois é. Nós Vou temos... tomar uma gelada para acompanhar, assim, só umazinha só. Pois é, mas quando você vai tomar gelado, tá pagando imposto também. Doutor. Vamos lá. Como é que eu, então, construo esse fato gerador? Agora eu estou indo só para a doutrina, tá? Tudo bem, doutores? Doutores? Okay. Estrutura normativa do fato gerador. Aí a doutrina diz que existe o fato gerador abstrato e o fato gerador concreto. Fato gerador abstrato é uma situação prevista em lei que não aconteceu na prática. Ó, Maria Valentina, um carro. Maria Valentina não tem carro. Para ela, o fato gerador do IPVA está a nível abstrato. Fato gerador concreto. Aquele fato gerador previsto em lei aconteceu na vida real. O Conte tem uma BMW. Aquele fato previsto em lei aconteceu na vida real. Então, para o Conte, é o fato gerador concreto. Opa, estou bem. Que aconteceu na vida real. Para Maria Valentina, o fato gerador do IPVA se dá apenas a nível abstrato. Maria Valentina não tem um carro. Maria Valentina é minha filha que deu boa noite para vocês. Tá bom? Posso seguir? Sim, professor. Pulei. O que também foi lido, não quero que passe despercebido, né? Quando a gente fala em fato gerador, pode ser da obrigação principal, que é o que a gente vai focar, mas também pode ser da obrigação acessória. Ou seja, fazer o que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que não fazer, né? Quando eu falo em fato gerador da obrigação tributária principal, eu estou falando em tributo. Todo tributo tem que estar previsto em lei. É o princípio da legalidade. Repito, quando eu falo em fato gerador da obrigação principal, que é a ocorrência daquele, entre aspas, fato gerador que vai fazer nascer o pagamento do tributo. Tem que estar previsto em lei. Princípio da legalidade tributária. Já para a obrigação acessória, não. Ele fala em legislação. Pode ser lei. Pode ser um ato administrativo. Por exemplo, através de um ato administrativo, eu mando, olha, na nota fiscal tem que constar o horário de saída da mercadoria do estabelecimento. Eu criei um fato gerador de obrigação acessória através de um ato administrativo. Ou seja, repetindo, quando eu falo, que é o que a gente vai focar em fato gerador de obrigação principal, esse fato, ato ou situação jurídica tem que estar previsto em lei.
Princípio da legalidade tributária. Quando eu falo em obrigações acessórias, fazer, não fazer ou tolerar, emissão de nota fiscal, não razoável de contábil, etc., tem que estar previsto em legislação. Muito bem. Vamos focar agora no fato gerador da obrigação tributária principal. Elementos constitutivos do fato gerador. Estou falando da obrigação tributária principal. A doutrina divide em dois elementos. O elemento objetivo, que é o fato, o ato ou a situação jurídica, que nós falamos lá no slide anterior. Olha lá, é o fato, é o fato, o ato ou situação jurídica. Esse é o elemento objetivo do fato gerador. Elemento subjetivo, o prefixo subject, significa pessoa. São as pessoas que vão participar da relação tributária. Quem é o ente competente pelo tributo e sobre quem vai recair a tributação. As pessoas que vão estar nessa relação tributária, entre aspas, o dono do tributo e, entre aspas, aquele sobre quem, aquele o qual vai ter que pagar o tributo. Doutrina pura, isso é um porra, hein, galera? Olha que interessante. Mais uma classificação doutrinária, né? Nós vamos ver diversas classificações doutrinárias agora. Uma das classificações diz que o fato gerador pode ser fato gerador simples ou fato gerador complexo. Por exemplo, fato gerador simples. O ICMS fala em circulação de mercadoria. Pode ser um relógio, pode ser um videogame, mas é a circulação de mercadoria. É um fato gerador simples. Não importa qual seja a mercadoria. Fato gerador complexo. Imposto de renda. Você pode ter renda do seu salário, pode ser ganho em aplicação de capital, pode ser aluguel, pode ser um montão de coisas. Tem diversos fatos geradores diferentes que compõem o grande fato gerador, que é o imposto de renda. Daí dizer-se que o fato gerador é complexo. Posso seguir, doutores? Sim, professor. Isso é doutrina. Eu nunca vi cair em prova, mas vai que cai, né? Fato gerador genérico e fato gerador específico. Na verdade, a lei tributária ela deveria ser o mais precisa possível, mais específica possível. Por exemplo, o fato gerador é genérico quando a lei ela não fecha a quantidade de fatos geradores. Ela se abre à interpretação e não se esgota na lei. Por exemplo, a transmissão do bem imóvel. Quem regula as diferentes formas de transmissão é o direito civil, não foi a lei tributária. Então, é um fato gerador genérico. Não é bom que nós tenhamos o fato gerador genérico, porque a lei tem que ser a lei tributária ela tem que ser o mais específica possível. O fato gerador específico, ou seja, a lei é taxativa, ela diz o que incide imposto e o que não incide. Exemplo, ICSS. Ela tem uma lista com mais ou menos 200 itens, aqui incide ISS. Aqui incide ISS. Ou seja, ela é específica nas situações que incide. Não está na lista, não incide ISS. Porque o fato gerador do ISS é específico. Estão todos eles previstos em lei. Agora, muita atenção nessa explicação a que eu vou dar aos senhores. Fatos geradores baseados em atos válidos e fatos geradores baseados em atos não válidos. O que eu tenho para ter quais são os requisitos para ter um ato válido? O tributo deve estar estipulado em lei, né? Princípio da legalidade. Agente capaz. Agente capaz. Objeto. Objeto, forma. Objeto lícito ou possível, lembra? No caso, a forma. Finalidade. Forma.
Eu estou fazendo uma classificação do direito civil. Para eu ter um ato válido, o direito civil nos aponta que eu tenho que ter o agente capaz, o objeto ser lícito, agente capaz. Normalmente, nas transações, o sujeito tem que ser maior de 18 anos. Não ter atraso mental, etc. Não ser interditado, etc, etc. Agente capaz. Objeto lícito. Aquilo que eu estou transacionando é legal ou possível. E a forma como, né? Curioso da forma, né? Que eu fui estagiário de um juiz, hoje desembargador, por mais de 2 anos. Essa questão da forma é bem interessante, né? Por que eu vou falar? O casamento, a forma, o consentimento tem que ser dado. É a forma, como está prevista lá na lei. E você já viu o casamento? Quem já viu o casamento por procuração? Fala aí, Eu já vi, professor. Pois é. Eu tinha 2 advogados, representando os seus respectivos clientes, que era um homem e uma mulher, eles se casando por procuração. E o advogado do homem tinha que responder, o advogado assim, aceita fulano. É a forma. Ausente qualquer um desses requisitos, eu estou falando em atos inválidos. Vamos lá. Maria Valentina, ela tem um imóvel. Maria Valentina, de 9 anos de idade, vendeu o imóvel dela para Zecão. Esse ato foi válido ou inválido? Pode repetir o problema, professor? Maria Valentina, de 9 anos de idade... Não, a gente não é capaz. Só se ela tivesse representada por alguém. Sozinha. Ela vendeu por conta dela lá, o imóvel dela para Zecão. Não. Esse ato foi válido ou inválido? Válido. Depende, professor, depende. Ele é nulo. Esse ato foi válido. Ele é nulo, professor. Oi? Nulo. Nulo. Se ela estava sozinha, professor. Oi? Se ela estiver sozinha. Sim, eu falei, ela está sozinha, por conta dela. Então é nulo. Positivo. Só que ao direito tributário não interessa se aquela transmissão do bem imóvel foi originária de um ato válido ou ato não válido. Vai haver a tributação de TBI se Zecão passar o imóvel com o nome dele. Vai ter que recolher TBI. É claro que se a posteriori anular, Zecão vai poder pedir o dinheiro de volta. Mas qual é o fato gerador do ITBI? É a transmissão do bem imóvel. O direito tributário não quer saber se aquela transmissão do bem se deu de maneira através de um ato válido ou se deu através de um ato inválido. Não interessa isso ao direito tributário. Essa é mais interessante, que eu vou passar para os senhores agora. Princípio do non-olet. Gravem esse princípio que cai muito em exame de ordem. Princípio do non-olet. Esse princípio significa o dinheiro não cheira. Espera aí que eu vou pegar uma moeda. Tem minhas dúvidas, professor, tem minhas dúvidas. Vocês conseguem ver a minha mão aqui? O que é que tem na minha mão? O que é que tem na minha mão? R$1, professor. Uma moeda de R$1. Da onde surgiu esse princípio não óbvio? O dinheiro não cheira. Vespasiano, imperador romano, querendo expandir o Império Romano, ele resolve formar um exército. Resolve expandir o exército, né, para poder invadir outro povo, era assim que Roma enriquecia. E ele, conversando com seu filho, querendo descobrir uma forma de tirar dinheiro dos administrados para poder financiar o exército. Aí ele diz, já sei, eu vou tributar os banhos públicos. Como não tinha televisão lá na Roma Antiga, há 2000 anos, o cidadão se divertia por banho público. Ele conversava, ele comia, ele fazia necessidade, etc, etc.
Mas vejam, uma coisa é o banho público do povão, outra é o do Senado. Aí o filho de Vespasiano fala: pai, o senhor vai tributar os banhos públicos, mas os banhos públicos fedem muito, pai. Vespasiano pega uma moeda e diz: o dinheiro não cheira. Desculpe a redundância, não interessa ao direito tributário como Fernandinho Beiramar tem renda. Dinheiro não cheira, cai bem nessa, né? Como ele é feito de renda, não interessa. Unha não é. Princípio do non-olet. Se ele tem renda, ele vai ser tributado. Não interessa ao direito tributário como aquela menina que pratica a mais antiga das profissões, não interessa ao direito tributário como ela teve renda. Se ela tem renda, ela tem que pagar imposto de renda. Como ela obteve renda, não interessa. O cara pegou um carro, roubou o carro, esquentou o carro, transferiu para o nome dele. Não interessa ao direito tributário como ele adquiriu o carro. Mas se ele tem um veículo automotor, ele vai pagar IPVA. Princípio do non-olet. O direito tributário não está legalizando o tráfico de drogas, o direito tributário não está legalizando a prostituição, nem o roubo. O que eu quero dizer é que se o cara tem renda, se o cara tem um carro, se a menina tem renda, ela tem que pagar imposto de renda e o cara tem que pagar IPVA. Como se obteve a renda, o Beiramar ou a menina, e como o outro que obteve o carro dele, interessa a outro ramo de direito, mas não o direito tributário. Mas não quer dizer que o direito tributário esteja legalizando tráfico de drogas, esteja legalizando prostituição, esteja legalizando roubo de automóveis. Princípio do non-olet. Professor, só uma pergunta, por favor. Desde que esse imposto seja assim, legalizado, por exemplo, você não pode inventar um imposto e pagar, eu quero pagar imposto sobre, sei lá, bola de gude, jogar bola de gude, por exemplo. Não. Nós estamos falando de imposto de renda. Isso. O cara tem renda, ele vai pagar imposto de renda. Não interessa ao direito tributário como ele obteve renda. Como é que Al Capone foi pego nos Estados Unidos? O nego sabia que ele matava um montão de gente, que ele obtinha dinheiro de maneiras não convencionais, mas ninguém conseguia provar nada contra ele. Só que chegou o momento dele provar como ele fez dinheiro. O fisco americano pediu: você tem renda, tem que provar a origem. E ele foi preso justamente porque ele não conseguia provar a legalidade da origem da renda dele. Tudo bem até aqui, doutores? É isso que eu estou falando, doutor. Assim, a pergunta era mais ou menos essa aí. Esse tipo de comportamento tributário, ele é usado em outros países também ou só aqui no nosso país? O princípio do non-olet, eu vejo ele sendo usado. Onde estudei, eu fiz o meu curso em Buenos Aires, né? Ele é aplicado em vários países da América do Sul, tá? E o que acontece? A tributação é praticamente em todos os países do mundo esse princípio. Em quase todos os países do mundo, o princípio do non-olet é praticado. Só que em países sérios, se o cara não provar a renda dele, como ele obteve aquela renda, ele vai preso. Aqui no Brasil é mais... Aí você começa a entender... Mais maleável, né? Para não falar vocábulo mais certo, né, professor? Aí você começa a entender por que muitas transações são feitas em dinheiro. E qual é o segredo? Fica mais difícil de rastrear, né, Valentim? Porque o segredo é seguir o dinheiro para rastrear. Como o dinheiro não fala, né? Pois é. Eu quero pergunta dos senhores e das senhoritas. Significa esse princípio que não importa se a origem do dinheiro é lícita, dos bens é lícita ou não. Se ele tem renda, ele tem O Estado sempre vai exatamente. recolher
em cima dessas quantias ou desses bens móveis, imóveis, seja lá do que for, né? Olha que interessante, né? No interior de Minas Gerais, há mais de 10 anos, eu lembro disso, foi vendido imóvel assim, que em valores de hoje seria um valor de 3 milhões de reais. Aí foi avaliar o dono do imóvel não tinha onde cair morto. Aí, até onde eu sei, supostamente, esses donos desses imóveis seriam laranjas de uma grande fraudadora do INSS. Pois é, segue-se o dinheiro. Tá bom? Doutores, vocês estão aí? Sim, professor. Pergunta. Pergunta, doutores. Estão acompanhando a aula até agora? Pô, professor, tem muita doutrina, professor? Pois é. Tem muita doutrina na aula. Fica chato, né? Fica chato porque tem muita... Sexta-feira a gente já está cansado mesmo. Eu sei. Sexta-feira à noite já estou no bagaço. Eu sei. O dinheiro não tem cheiro. Oi? O dinheiro não cheira. Os das grandes riquezas também, né? Mas é complicado. Aí está o problema das grandes riquezas, quase não sai, né, professor? É complicado a gente observar, né? Eu mexer em forma de apuração de polícia, essas coisas todas, né? E a gente vê tanta coisa não acontecendo que devia acontecer, né? É duro pra gente, né? Que é Manuel Bandeira, ele fez uma poesia. Oi, pode. Você não acha que a questão do imposto de grandes fortunas, sobre as grandes fortunas, sendo que a pessoa já pagou o imposto de renda de tudo aquilo que ela adquiriu ao longo da vida, não é uma forma de bitributação? Não, são fatos geradores distintos. Não, o fato gerador é o mesmo, é a construção de renda. São fatos geradores distintos. Uma coisa é o acréscimo patrimonial, outra coisa é esse patrimônio atingir tal nível que fique que possa ser tributável. As grandes fortunas, na verdade, na minha visão, não, no final das contas é a mesma tem coisa. 1 milhão, 2 milhões de patrimônio. Oi? No meu entendimento, é a mesma coisa. Uma vez que a pessoa adquiriu aquela renda ao longo, foi adquirindo, e ela foi pagando o imposto de renda, e na maioria dos países onde já tem grandes fortunas, o imposto de renda é maior do que o nosso, né? Por exemplo, na França. E ainda por cima a pessoa ainda tem que pagar um imposto em cima daquilo tudo que ela obteve. É diferente de quando você, por exemplo... de certa forma você pode olhar assim, dá a entender que seja... Mas na verdade ele se assemelha mais a um adicional de imposto de renda. Não seria uma bitributação porque não são dois entes diferentes tributando, entendeu? Seria um adicional... Bis in idem, não é bitributação. Um modelo de bis in idem. Aí sim, nesse sentido eu penso que sim. Tá bom? Eu vou deixar, olha só que legal que eu vou fazer com vocês hoje. Eu vou encerrar a aula hoje por aqui, para vocês aproveitarem bastante feriado. Já tem um amigo aí convidando para cerveja, não bebo cerveja, mas depois tomo um suco aí com vocês no final do ano, tá bom? Vou deixar vocês... Suco de uva gelada, hein, professor? Oi? Vai vir para Araraquara para tomar suco de uva gelado com a gente. Boa, soldado, que falou e não bebe mais paga. Gostei. Isso, não bebe mais paga, pô. Se eu pudesse, eu pagava para todo mundo. Só que eu não estou podendo muito hoje, não. Hoje não, final do ano, 13º. Final do ano, o pessoal do Rio vem para Araraquara, né, professor? 2020. Que não bebe, aqui no interior. Quem é da Prefeitura do Rio sabe que não recebe 13º desde 2020. Vixe. Pois tá cheia, hein? Vai ver que eu pulei dando dinheiro, professor. Vai ser tributado já pelo IGF. Fica de bobeira. Olha, vou te ser sincero, eu quero que eu seja e vocês também sejam tributados pelo IGF. Estou torcendo muito por isso. Professor, final do ano,
O pessoal do Rio tem que vir para cá, e o professor tem que vir aqui tomar suco de uva. Eu também não bebo, mas tem que vir tomar suco de uva. Vamos tomar, mas vamos ver se dá um bebe por enquanto. Tá bom? Araraquara só para encher o tanque de combustível, porque lá a gasolina é barata. Mas bateu Ai, não tá muito barato, não. Não é barato, não. Tá R$8 aqui no Rio, quase. Ó, paguei hoje aqui, ó, posto Shell, R$6,59. Pô, luxo. Tá barato. 5,10 o alto, 5,50. R$7. Pois é, galera. Tá R$7,00, R$7,10 aqui no Rio. Em lugares Meu que Deus tá do céu. na Barra da Tijuca tá marcado. Aí eu paguei hoje no posto Shell, do lado do Poupa Tempo aqui, perto do SAMU, R$6,59. Então, pois é, aqui no posto Carrefour, que é um dos lugares mais baratos aqui em Campo Grande, a gasolina é boa, eu paguei R$7,10. Nossa. Professor, vou te explicar, vou te dar uma dica, hein? Eu também abasteci nesse posto, porque para mim a gasolina lá é muito boa. Baixa o aplicativo do Carrefour. Eu tenho aplicativo, aí eu pago mais menos 10 centavos. Exatamente, essa que é a dica. Essa é a dica, tá certo. Gente, boa, um ótimo final de semana, que Deus abençoe. Boa noite. Vocês peguem o material. Aquele abraço. Peguem o material na sala de material, tá? E fiquem com Deus, tá bom? Tudo de bom pra vocês. Valeu, boa noite. Obrigada, professor. Boa Bom noite. final de semana. Boa noite, Boa noite, professor. Vou esperar vocês saírem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.